Bom, esse aqui é o vídeo que finaliza o assunto das funções extras. E eu vou mostrar nesse vídeo como executar uma função extra dentro de uma cena. Dentro da cena, nem todos os tipos de função extra estão disponíveis. Basicamente, 4 tipos estão disponíveis, que são os valores manuais, executar cena, aplicar parâmetros e wizard. Qual seria a utilidade de se colocar uma função extra dentro de uma cena? Na verdade, depende muito da necessidade, só que com uma função extra eu consigo, por exemplo, executar outras cenas dentro de uma cena. Ou então usar algum aplicar parâmetros, quero fazer rapidinho com uma função extra, eu posso fazer isso dentro da própria cena. Também outra utilidade, não está escrito aqui no slide, mas o wizard dentro da cena ele vale sempre para os grupos de aparelhos. Mas eventualmente eu quero controlar ou aplicar um wizard só em 1, 2, 3 aparelhos e não no grupo inteiro. Eu posso fazer isso então por uma função extra. Bom, as funções extras da cena elas ficam aqui. Nessa área aqui no modo editar vai aparecer essa parte aqui, por aqui eu consigo criar outras funções extras. Eu vou dar um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser executar uma cena dentro dessa cena aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a cena A, que deixa os LEDs em vermelho, a cena S. Eu usei esse show aqui no vídeo 116, caso você ainda se lembre. E aqui o D, que deixa os LEDs em azul. Vou chamar essa cena aqui de RGB e uma coisa que eu vou fazer aqui é botar o tempo. Por padrão sempre vem 30 segundos, que são 30.000 milissegundos. Vou colocar 1 segundo cada uma dessas cenas aqui. Confirmo, vou salvar aqui. Então olha só, essa cena aqui eu tenho cada uma dessas cenas aqui, A, S e D, executada durante 1 segundo. Claro, agora eu poderia ainda pegar, fazer alguns valores manuais, alguma outra coisa. Por exemplo, tenho aqui os movings. Então eu estou executando uma função extra de executar cenas para os LEDs e os meus movings estão aqui ligados com valores manuais. Isso tudo dá para fazer dentro da cena. Outra coisa interessante que eu poderia fazer é, de repente, para os 2 movings aqui do meio, colocar alguma cor diferente. Vamos dar uma olhada. Cor nos movings usando o wizard. No wizard, quando a gente falou da função extra wizard, eu já comentei sobre que eu consigo escolher entre os aparelhos e os grupos de aparelhos. Eu quero o moving 2 e o moving 3. Eu quero botar um wizard de cor nesses 2 movings, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Então eu tenho uma parte dessa cena foi feita com valores manuais, por exemplo o dimmer e o strobo aqui dos movings, as cores dos 2 movings do meio vindo dessa função extra, e os LEDs também vêm de uma função extra executar cena. Sempre lembrar do seguinte, a função extra é a última coisa que é executada dentro de uma cena. Então eu estou selecionando esses movings aqui, eu vou tentar colocar uma cor verde, não vai acontecer nada. Porque, na verdade, a função extra é a última coisa que é executada dentro da cena e ela vai ter então prioridade sobre isso aqui. Por exemplo, vou selecionar os 4 movings, vou colocar a cor verde, os 2 da ponta vão ficar na cor verde, mas aqui no meio, esses 2 que estão dentro dessa função extra aqui, não vão funcionar. Bom, e outra coisa muito legal de eu ter as funções extras dentro da cena é que me permite fazer algumas coisas interessantes com a janela de queues e playbacks. Lá no vídeo dos queues e no vídeo dos playbacks está falando para assistir esse vídeo aqui, o 130, justamente por causa desse detalhe aqui. Eu posso pegar, vou fazer um exemplo prático para vocês, vou criar vários queues e consigo criar uma cena desses queues. Assim como eu consigo fazer isso também com os playbacks. Bom, vou selecionar alguma coisa aqui em branco, que tá vazio, a cena G, por exemplo, não tem nada, vai ficar mais fácil de a gente ver isso aqui. Vou abrir aqui nos queues,
tá tudo vazio, posso pegar e jogar essas cenas aqui dentro. Também fica uma dica aí, só pegar, arrastar, eu tenho essas cenas aqui. Bom, agora eu vou acionar os Kills. Tenho os LEDs aqui na cor amarelo, com esses dois Kills. Posso, com esse botão aqui, Kill Copy Scene, ou então aqui, funções extras, especial, adicionar da janela Kills. O que ele vai pegar? Ele vai pegar os Kills que estão ativos naquele momento. Esses dois Kills aqui. Posso gravar isso nessa cena aqui. Vou desligar os Kills. Então, se você reparar, ele está executando essas funções extras do que está aqui na janela dos Kills. Então aqui eu posso ter uma série de outras configurações, por exemplo, movimento de movings, cores de movings, LEDs, aí eu seleciono tudo isso aqui, pá, crio uma cena nova e tenho essa cena aqui. E outro exemplo, da mesma forma que eu fiz com os Kills, e posso fazer isso também aqui no playback. Abrir aqui um pouquinho o vermelho, fazer aqui um magenta. Poderia adicionar alguma outra cena, mas eu tenho vermelho, a cena vermelha aqui em 100% e o azul em 72%. Posso usar esse playback copy scene aqui, ou então por aqui, adicionar da janela playback, e ele vai adicionar, vai criar duas funções extras aqui. Essa aqui executando a cena LED azul em 72% e a outra aqui executando a cena LED vermelho em 100%. Também posso gravar isso aqui. Fecho aqui e continua executando da forma que eu tinha no playback.